Com a proteção de Deus, declaro aberta mais esta sessão ordinária da Câmara Municipal de Inhumas. E convido o vereador Cido do Mototáxi para fazer a leitura de um trecho bíblico. Jesus vê Natanael, que lhe vem aos encontros e diz: Eis o verdadeiro israelita, o qual não há falsidade. Natanael pergunta-lhe: De onde me conhece? Respondeu Jesus: Antes que Filipe te chamasse, eu te vi quando estava debaixo da figueira. Falou-lhe Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus replicou-lhe: Porque eu te disse que te vi debaixo da figueira, crês, verás coisas maiores do que esta. E ajuntou em verdade, vós digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Esta é a palavra da salvação. Cumprimentar meus pares, primeiro secretário, vereador Maurício Pessoni, segundo secretário, vereador Fernando Gadia, vereadores Tonimar Camilo, Tomate, Denilson Pessoni, Pacheco Júnior, Nogueira, Cido do Mototáxi, Clodoaldo Costa, irmão Petrônio, Edinho da Laranja, servidores, quero cumprimentar na pessoa do Ercival. Cumprimento também o Tarcísio, está sempre ali fazendo o seu trabalho. Convido a redatora, dona Helena Seba, para fazer a leitura da ata da sessão anterior para ser discutida e votada. Ata da 58ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Inhumas, do ano legislativo de 2015. Às 16 horas do dia 24 de setembro do ano em curso, teve início esta sessão ordinária da Câmara Municipal de Inhumas. A mesma foi aberta pelo presidente, vereador Soares Teles, que compôs a mesa diretora com o primeiro secretário, vereador Maurício Pessoni, e segundo secretário interino, vereador José Geraldo. Presentes os demais parlamentares, vereador Nogueira, irmão Petrônio, Clodoaldo Costa, Edinho da Laranja, Adenilson Pessoni e Pacheco Júnior. Havendo número regimental, o vereador Nogueira leu um trecho bíblico e, em seguida, o presidente solicitou a leitura da ata da sessão anterior e, colocada em discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Na sequência, o segundo secretário divulgou as correspondências, entre elas o ofício do professor Tonimar, justificando sua ausência nesta sessão em razão de estar exercendo atividades relativas ao colégio onde ministra aulas. A seguir, o primeiro secretário apresentou a ordem do dia, constando de um projeto de lei de autoria do Poder Executivo Municipal, um projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Soares Teles, e o momento foi considerado oportuno para proposituras verbais. O vereador Edinho da Laranja justifica a ausência de seu colega Edson Pereira, em razão do mesmo estar em Goiânia em viagem de trabalho. O vereador Adenilson Pessoni solicita ao presidente que consulte o plenário sobre a possibilidade de se realizar uma sessão extraordinária após o término desta, objetivando votar o projeto do Executivo constante na pauta de hoje. Consultado o plenário, todos foram unânimes em concordar com a realização da sessão extra. Findas as proposituras verbais, foram abertas as inscrições do grande expediente e o primeiro secretário procedeu à leitura da ordem do dia para discussão e votação. Projeto de lei de autoria do Poder Executivo Municipal, que cria cargos na estrutura administrativa municipal e dá outras providências. Este projeto, colocado em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Soares Teles, que concede título de cidadania imensa ao deputado federal Fábio Souza. Este projeto foi apresentado e lido na íntegra e encaminhado à comissão pertinente desta Câmara para as devidas providências. Esgotada a ordem do dia, não havendo inscrito o grande expediente, nem quem fosse fazer uso da palavra livre, o presidente convocou seus pares para a sessão extraordinária, a ser realizada 10 minutos após o término desta, que foi encerrada às 16 horas e 30 minutos. Foi o que se passou e, para registrar, eu, Helena Seba,
Lavrei a presente ata, que depois de lida e achada conforme, será assinada pela mesa diretora da Câmara Municipal de Inhumas. Momento oportuno para a retificação da ata. A ata está em discussão. Está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Está aprovada a presente ata. Convido o segundo secretário, vereador Fernando Gadia, para fazer leitura das correspondências da ordem do dia. Quero saudar o presidente dessa casa, vereador Suaí Teles, primeiro secretário, vereador Mauri Pessoni, os nobres colegas vereadores, me permitam cumprimentá-los, cumprimentando o líder da situação nessa casa, vereador Adenilson Pessoni. Servidores, nobre assistência. Senhor presidente, nós temos duas correspondências na ordem do dia. Ofício número 42 de 2015, Inhumas, 25 de setembro de 2015. Ilustríssimo senhor Suaí Teles, presidente da Câmara de Vereadores de Inhumas. Ilustríssimo senhor, com sinceros cumprimentos, venho até vossa senhoria manifestar reconhecimento e parabenizá-lo pelo trabalho desempenhado junto a essa Casa de Leis. E na oportunidade venho informar que a Prefeitura de Inhumas se juntará às demais cidades do Estado para uma grande manifestação nessa quarta-feira, dia 30/9, às 10 horas, na Assembleia Legislativa de Goiás. Venho também informar que a Prefeitura, na parte administrativa, estará fechada nos dias 29, 30 e 1º, 29 e 30 do 9 e 1º do 10 de 2015. Segue anexo decreto número 146/15. Assim, desde já, rogo a Deus para abençoá-lo sempre e reitero que essa secretaria está sempre à disposição. Atenciosamente, Edivailmo Ferreira de Rezende, secretário de Comunicação. Convite. Senhores vereadores, saudações em Cristo Jesus. Temos a satisfação de convidar os vereadores, membros dessa Casa de Leis, juntamente com as respectivas famílias, para participarem conosco do culto de inauguração do novo endereço da Igreja Assembleia de Deus, Missão em Inhumas, que será realizado no dia 3 de outubro de 2015, sábado, às 19h30, no seguinte endereço: Avenida Bernardo Saião, saída para Itaúsul, antigo prédio da Cosmed. Agradecemos antecipadamente, pois ficaremos muito felizes com a vossa presença. A paz do Senhor. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Isaías 41:13. Em Inhumas, 28 de setembro de 2015, fraternalmente, pastor missionário André Luiz Santos da Cruz. Assembleia de Deus, Missão. Eram essas correspondências na ordem do dia, senhor presidente. Obrigado, vereador Fernando Gadia. Convido o primeiro secretário, o vereador Mauri Pessoni, para fazer a apresentação das matérias que constam na ordem do dia. Quero saudar o presidente da mesa diretiva, vereador Suaí Teles, saúdo também o segundo secretário, vereador Fernando Andrade Gadia. Quero também saudar meus demais pares, na pessoa do líder do prefeito nessa casa, nobre vereador Adenilson Pessoni. Saúdo a todos os servidores dessa casa, na pessoa do Ercival, também ao jornalista Cláudio Silva Souza, mais uma vez presente a esta sessão. Saúdo também o presidente do Partido dos Trabalhadores, Ricardo Soares Balestra, em nome dos quais saúdo a todos os presentes. Senhor presidente, nossa ordem do dia está composta por dois projetos de lei de autoria do Poder Executivo Municipal para apresentação e um projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Suaí Teles.
e também de 4 requerimentos de autoria dos edis desta casa. Apenas essas matérias, senhor presidente. Obrigado, vereador Amaury Pessoni. Declaro o momento oportuno para apresentação de propositores verbais. Com a palavra, o vereador Clodoaldo Costa. Boa tarde a todos, nossos colegas, senhor presidente, assistência, minha assessora Daniela, obrigado pela dedicação e trabalho. Senhor presidente, Valdir, presidente do sindicato, muito obrigado. Senhor presidente, eu só peço para o senhor enviar, depois da expedição desse trabalho, um ofício à família do nosso amigo falecido, Valdir José Severo, que era um grande amigo da gente, uma perda muito grande que a gente tem aqui em Umas. Tá? Só isso por enquanto. A Secretaria para Devidas Providências. Com a palavra, o vereador Tonimar Camilo. Boa tarde ao senhor presidente dessa Casa de Leis. Cumprimento também o primeiro secretário Amaury, segundo secretário Gadia. Todos os edis eu cumprimento na pessoa do vereador Clodoaldo Costa, assistência presente, senhor Valdir, todos sejam bem-vindos. Senhor presidente, solicito de Vossa Excelência, após o expediente, um ofício à mãe do funcionário dessa Casa de Leis, Murilo, dona Tereza Brandão, que hoje está completando mais um ano de vida. Então, que seja enviado à dona Tereza, desejando à mesma muita saúde, muita sabedoria, e que ela continue com o brilhante trabalho religioso que ela realiza na cidade. Só isso, muito obrigado. A Secretaria para Devidas Providências. Quero cumprimentar Valdir, presidente do Sindisp, Ricardo Balestra, assessor, também juntamente com a Daniela, assessora. Quero dar as boas-vindas ao novo vereador Cido Motax, dar continuidade no seu trabalho. Com a palavra, vereador Cido Motax. Quero cumprimentar a mesa na pessoa do vereador, presidente desta Casa. Estou muito feliz ao retornar a esta casa, trabalhar com meus nobres companheiros, homens honrados, sinceros, que trabalham em prol de nossa cidade. Que é uma satisfação muito grande estar aqui novamente a esta casa, trabalhando com vocês. Senhor presidente, quero pedir a Vossa Excelência um envio de ofício após o expediente, solicitando do secretário de Infraestrutura e Limpezas Urbanas de nossa cidade, que faça uma limpeza no setor José Antônio Ferreira, o setor o qual eu resido, dos caminhões abertos. A gente está pedindo que, atendendo o clamor daquela população daquele setor. E também quero pedir a Vossa Excelência um envio de ofício, após o expediente, ao Poder Executivo, e o secretário de Saúde, cumprimentando o mesmo pela transparência nessa administração e agradecendo pelo o serviço que eles prestou àquele CAIS municipal, o qual a gente fizemos um ofício pedindo que eles consertassem o aparelho de raio-x, o qual eu e o vereador Fernando Gadia e o vereador Amaury Pessoni assinou, e eles aqui mandaram resposta que está consertado, e realmente tive lá verificando, esse aparelho está prestando serviço a esta comunidade. E como eu fiz a crítica, a gente tem que criticar, cobrar, mas temos que agradecer também. Quando a pessoa faz o serviço, a gente está aqui para agradecer e parabenizá-lo. E creio que todos os meus companheiros também que escreveram nesse ofício vai fazer o mesmo, agradecendo pelo trabalho e a transparência que o secretário e o prefeito disponibilizou a nós, a esse pedido para nós aqui nesta casa. Muito obrigado. A Secretaria para Devidas Providências. Com a palavra, o vereador Amaury Pessoni.
Senhor presidente, nobres colegas vereadores, uso também desse expediente para cumprimentar o nobre colega Cido do Mototáxi, que ora volta a atuar nessa casa. Seja bem-vindo, vereador, continuar esse trabalho já começado. Quero solicitar da secretaria dessa casa, senhor presidente, o envio de expediente à Companhia de Polícia Militar de Inhumas, através de ofício, cumprimentando os policiais militares pelo Dia do Policial hoje. A gente sabe da árdua função, das dificuldades enfrentadas por aqueles homens e mulheres que militam na Polícia Militar, dos perigos, dos riscos de vida que eles correm e, logicamente, pela importância do papel que eles desempenham em nossa cidade. Aproveitando o ensejo para cumprimentar aqui o nosso colega vereador, também policial militar, Nogueira, e sugiro que o nobre colega esteja subscrevendo comigo esse ofício, que será endereçado aos policiais militares da nossa CIPM. Tinha preparado aqui também uma solicitação de ofício ao senhor Francisco José de Severo, o nosso querido Chico Latueiro, que ontem, de forma inesperada, perdeu um dos seus filhos, o Valdir José. E gostaria de solicitar, até com a compreensão do nobre vereador Clodoaldo, que esse ofício seja enviado em nome da casa. É isso. E nossas condolências, então, a essa família enlutada. É isso, senhor presidente. Passo a secretaria para devidas providências. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Edinho da Laranja. Senhor presidente, nobres colegas, querida assistência, cumprimentar o nosso amigo Valdir, assim todos vocês se sintam cumprimentados. Gostaria também de estar pedindo ao nosso amigo nobre vereador Tonimar Camilo para que pudesse subscrever seu ofício para a dona Tereza e também ao nosso nobre amigo Clodoaldo Costa, que igual a Mauri pediu que seja em nome da casa. A gente também tinha a intenção, por ser um amigo da família desde criança, então a gente ficou também muito sensibilizado com a perca de um nobre amigo. E aproveitando o ensejo também, presidente, a gente fazer uma solicitação de 2 ofícios. Solicito de Vossa Excelência que, após a anuência do plenário, envie um ofício ao gerente regional da Saneago, solicitando do mesmo que tome as devidas providências junto ao reservatório de água da região Cerrado da Conceição, pois o mesmo não está tendo água suficiente para encher a caixa reservatória ali daquele pessoal por motivo do poço nunca foi limpado. Então a gente, de acordo com as normas, me parece que de 2 em 2 anos os poços têm que dar uma revisão. E o nosso poço daquela região lá, infelizmente, não está tendo vazante suficiente. E também, aproveitando a oportunidade, solicito de Vossa Excelência que envie um outro ofício à Secretaria de Infraestrutura que proceda à construção de canaleta junto ao meio-fio na Avenida Bernardo Saião, na proximidade do lote 9 da quadra 7, ali do setor na Vila Lucimar, em virtude de onde está acumulando naquele local uma grande quantidade de água naquela proximidade, devido ao mau cheiro que se localiza ali, a quantidade de água que fica parada, e aí vem a atrapalhar os vizinhos daquela região, supermercado, o Big Box, aquele restaurante lá do Dito, enfim, todo o comércio daquela região está sendo penalizado devido ao mau cheiro do acúmulo daquela água ali. É só isso, presidente, para o momento. Muito obrigado pelo espaço. A Secretaria para Devidas Providências. Com a palavra o vereador Adenilson Pessoni. Senhor presidente, Suair Teles, prezados componentes da mesa diretora, Amaury Pessoni, Fernando Gadia,
honrados pares. Gostaria aqui de saudar o vereador Cido Mototáxi pelo seu regresso às lides legislativas. Parabéns, é sempre uma honra poder trabalhar com Sua Excelência. Senhor presidente, eu gostaria aqui de parabenizar pessoalmente tanto o presidente do Sindisp, advogado Valdir José Ribeiro, e também o vereador Fernando Gadia, ontem, pela condução dos trabalhos na audiência pública, voltada à discussão do plano de cargos e salários dos servidores do município, tanto da área da saúde, educação e no geral. Apesar da dificuldade da audiência pública, mas eu acredito que foi proveitosa. É um pontapé inicial que o Poder Legislativo já estava passada a hora de começar a discutir essa questão, e eu quero aqui parabenizar tanto Sua Excelência quanto o presidente do sindicato, Valdir José Ribeiro. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Fernando Gadia. Senhor presidente, permita cumprimentar o presidente do Sindisp, o Valdir Ribeiro, esteve conosco aqui ontem na audiência pública. Agradecer as palavras amistosas do vereador Adenilson Pessoni. Entendo que, de fato, foi produtiva a reunião e a discussão realizada aqui ontem. Solicito, senhor presidente, ao vereador Tonimar Camilo a anuência para subscrever o ofício à dona Tereza Brandão, esposa do saudoso Babi, e vó do deputado estadual representante da cidade de Inhumas na Assembleia Legislativa, deputado Lucas Calil, deputado que compõe o grupo político do qual tenho a honra de fazer parte. Então, solicito subscrever o ofício a essa grande cidadã inhumense. É isso, senhor presidente. Muito obrigado. O momento continua oportuno para apresentação de propositura. Com a palavra, o vereador Nogueira. Cumprimentar o presidente da mesa diretora, vereador Serteles, primeiro secretário, Mauri Pessoni, segundo secretário, Fernando Gadia, nobres colegas, dileta assistência aqui presente. Eu faço uso da palavra, senhor presidente, para agradecer ao vereador Amaury Pessoni pelas felicitações aí à nossa guarnição mais que sesquicentenária, a gloriosa Polícia Militar do Estado de Goiás, e dizer que é uma honra subscrever com Vossa Excelência esse ofício, e tenho certeza que a corporação se sentirá honrada de receber o reconhecimento de Vossa Excelência, qual nós também estaremos subscrevendo. Há um pedido aqui dos novos vereadores que esse ofício à senhora Tereza que seja enviado em nome da casa, para que possa, todos os vereadores. Muito obrigado, senhor presidente. Só isso. Antes de terminar minhas palavras, gostaria de dar aqui as boas-vindas ao novo vereador Cido Mototáxi, que retorna, teve umas férias aí, parecendo um coxo de porco, né, curtinho, retorna aí na ativa. Seja bem-vindo, que Deus te abençoe e direcione seus trabalhos, viu? Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Pacheco Júnior. Senhor presidente, nobres vereadores, assistência presente. Senhor presidente, gostaria que fosse enviado um ofício ao chefe do executivo, solicitando mesmo que determine a secretaria competente um estudo técnico junto à Rua dos Alpes, no setor nipo brasileiro, na altura da Escola Amor Perfeito, buscando ali ver a viabilidade de colocar aquele trecho mão única, tendo em vista que é porta de uma escola e que existe um aglomerado de veículos, um trânsito muitas das vezes tumultuado nos horários, né, de entrada e saída dos alunos. E ali também tem um berçário. Então, crianças estão a todo momento ali transitando. Eu gostaria que fosse enviado o ofício para que seja, então, feito esse estudo e, se viável, colocar, então, mão única.
E gostaria também, senhor presidente, que fosse enviado um ofício de congratulação à Academia Centro de Treinamento Fernandes, parabenizando os alunos que estiveram representando em Umas nesse fim de semana, na segunda etapa do Campeonato Goiano de Jiu-Jitsu. Alunos de família humildes em Umense e com muita dificuldade para treinar, dificuldade para se inscreverem em campeonatos, dificuldade para se deslocarem, conseguiram lograr êxito e subir ao pódio na segunda etapa do Campeonato Goiano. Então, peço que seja enviado um ofício parabenizando aquela academia e todos os atletas. Somente isso para o momento. A Secretaria para as devidas providências. O momento continua oportuno para apresentação de propositura. Convido o primeiro secretário, o vereador Mauri Pessoni, para proceder à leitura das matérias que constam na ordem do dia para discussão e votação. Projeto de decreto de lei de números 034, de 22 de setembro de 2015, altera a lei de número 2.508, de 2001, e dá outras providências. A Câmara Municipal de Inhumas aprovou e eu, Jorge Queda, prefeito municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. O artigo 167 da Lei número 2.508, de 2001, passa a vigorar com a seguinte redação, ficando acrescidos os parágrafos 7º e 8º. Artigo 169. Ressalvadas as hipóteses previstas em lei, a base de cálculo do imposto é o preço do serviço, sem nenhuma dedução, excetuando-se os descontos ou abatimentos concedidos sem condições. Parágrafo 7º. O valor dos serviços prestados pelos notários e registradores será a base de cálculos dos serviços de registros públicos, cartorários e notariais, constantes no item 21 e seus subitens do artigo 161 desta lei, deduzidos os valores destinados ao Estado e outras entidades por determinação legal. Parágrafo 8º. O valor do imposto incidente sobre os serviços de registros públicos, cartorários e notários, constantes no item 21 e seus subitens no artigo 161 desta lei, deve ser acrescido pelo preço do serviço por não integrar a base de cálculo, cabendo aos notários e registradores a obrigação de recolhimento aos cofres públicos municipais de tais valores acrescidos e cobrados diretamente dos tomadores dos seus serviços. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Inhumas, aos 22 dias do mês de setembro de 2015. Jorge Queda, Prefeito Municipal. Itamar Júnior Flores de Paula, Secretário de Gestão e Planejamento. Mensagem de justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, com os nossos cumprimentos, servimos do presente para fazer chegar a essa digna Casa de Leis o incluso projeto que trata da alteração da Lei número 2.508 de 2001. Oportunamente, vimos enfatizar que a presente propositura tem por finalidade fazer mais uma pequena alteração no que diz respeito à cobrança do ISSQN, referente aos serviços notariais, buscando a justiça fiscal e tributária no município. A iniciativa se torna necessária, levando em consideração que, sem essa regulamentação, a cobrança do imposto em comento gera entendimentos jurídicos dúbios, passíveis de recursos. Face ao exposto, solicitamos o apoio unânime da edilidade inhumense
para a aprovação da presente matéria, o que de antemão agradecemos. Atenciosamente, Jorge Queda, Prefeito Municipal. Passo às suas mãos, senhor presidente, o decreto de lei do Prefeito Municipal para que seja encaminhado às comissões pertinentes dessa casa. Passa às comissões. Projeto de lei de número 035, de 28 de setembro de 2015, institui o programa Recuperação de Crédito da Fazenda Pública, Recuperar 2015, do município de Inhumas e da outras providências. A Câmara Municipal de Inhumas, Estado de Goiás, aprova e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituído o Programa de Recuperação de Créditos da Fazenda Pública do município de Inhumas, Recuperar, constituído na forma autorizada por esta lei, destinado a promover a regularização dos créditos do município relativos a impostos, taxas e contribuições de melhoria ocorridos até 31 de dezembro de 2014, constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa, ajuizados ou não ajuizar, ou a ajuizar com agibilidade suspensa ou não. Artigo 2º. O crédito tributário favorecido será o montante obtido pela soma de valores do tributo devido, da multa reduzida, inclusive a de caráter moratório, do juro de mora reduzido e da atualização monetária reduzida, apurado na data do pagamento à vista ou da primeira parcela. Artigo 3º. As medidas facilitadoras para a quitação de débitos compreendem: primeiro, redução da multa, inclusive a de caráter moratório, dos juros de mora e a da atualização monetária. Segundo, pagamento à vista ou parcelado do crédito tributário favorecido por meio da permissão para que seja pago em até seis parcelas mensais, iguais e sucessivas, com exceção da primeira parcela, que poderá ter valor diferenciado. B. Permissão para que o pagamento da parte não litigiosa seja realizado com os benefícios inerentes ao programa. C. Permissão para que o sujeito passivo, ante a existência de mais de um débito relativo a ISSQN, IPTU, taxas e contribuições, efetue tantos parcelamentos quanto forem de seu interesse, respeitando o limite de 6 parcelas, conforme disposto na alínea A desse artigo, podendo reunir todos os débitos em um só parcelamento, ou optar por qual débito vai aderir ao recuperar. Artigo 4º. O ingresso no recuperar possibilitará regime especial de consolidação e parcelamento dos débitos fiscais, a que se refere o artigo 1º, na forma definida na tabela abaixo, que se segue. Percentual de desconto. Item informação de pagamento, juros, multas, atualização monetária. Item 1, à vista, 100% de juro, 100% de multa e atualização monetária 100%. Item 2, em duas parcelas, 95% de juro, 95% de multa e 95% de atualização monetária.
Item 3, em 3 parcelas, 90% de juros, 90% de multas e 90% de atualização monetária. No item 4, em 4 parcelas, 85% de juros, 85% de multa e 85% de atualização monetária. Item 5, em 5 parcelas, 80% de juros, 80% de multas e 80% de atualização monetária. Em 6 parcelas, é o 6º item, 70% de descontos nos juros, 70% de descontos na multa e 70% de desconto na atualização monetária. Parágrafo 1º. O valor mínimo da parcela será de R$ 50 para a pessoa física e de R$ 100 para a pessoa jurídica. Parágrafo 2º. Os contribuintes com débitos tributários já parcelados em Recuperar anteriores poderão aderir ao Recuperar 2015, deduzindo-se do número máximo fixado no caput desse artigo, o número de parcelas vencidas até a data da adesão. Parágrafo 3º. O débito tributário favorecido somente é liquidado com o pagamento em moeda corrente. Parágrafo 4º. Tratando-se de débitos tributários inscritos em dívida ativa, objeto de ação executiva, o pedido de parcelamento deverá ser instruído com o comprovante de pagamento das custas judiciais, suspendendo-se a execução até a quitação do parcelamento. Parágrafo 5º. A primeira parcela deverá ser paga no ato do parcelamento. Parágrafo 6º. O vencimento da segunda parcela ocorrerá 30 dias após o pagamento da primeira prestação, que deverá ser promovida no ato da adesão ao parcelamento, sendo que as seguintes ocorrerão sempre 30 dias após. Parágrafo 7º. A opção pelo Recuperar importa na manutenção dos gravames decorrentes de medida cautelar fiscal e das garantias prestadas nas ações de execução fiscal. Artigo 5º. O parcelamento do crédito tributário favorecido poderá ser renovado a qualquer tempo, com vistas às alterações do prazo, hipótese em que a renegociação primeiro, deve ser feita tomando por base o saldo devedor do pagamento, sendo definitivas as parcelas já quitadas, que não podem ser objeto de alteração. E, segundo, implica a alteração do percentual de redução para o pagamento parcelado, aplicando-se o percentual de redução previsto para o número de parcelas em que for renegociado o remanescente. Parágrafo único. Havendo dilatação do prazo na renegociação, o pagamento da última parcela não poderá ultrapassar o mês de dezembro de 2016. Artigo 6º. Em relação ao débito ajuizado, parágrafo único, poderá ser cobrado justamente com o pagamento à vista ou da primeira parcela, a título de honorários advocatícios, o valor correspondente à aplicação do percentual de 2% sobre o valor do crédito favorecido, calculado com as reduções previstas para pagamento à vista, nos termos da tabela do artigo 4º supra. Artigo 7º. A decisão ao recuperar implica, primeiro, na confissão irrevogável e irretratável dos tributos fiscais. Segundo, na
expressa renúncia a qualquer defesa ou recurso administrativo ou judicial, bem como desistência dos já interpostos relativamente à matéria cujo respectivo débito queira parcelar. Terceiro, a ciência acerca dos executivos fiscais e respectivos valores nas hipóteses de ações de execução fiscal pendentes. Quarto, aceitação plena e irretratável de todas as condições estabelecidas. 5. No compromisso de recolhimento dos respectivos tributos do exercício corrente. 6. Não atraso no pagamento de parcelas de recuperar de exercícios anteriores. Artigo 8º. O requerimento de adesão deverá ser apresentado, primeiro, por meio de formulário próprio e, segundo, distinto para cada tributo, com discriminação dos respectivos valores e números das ações executivas, quando existentes. Terceiro, assinado pelo devedor ou pelo representante legal com poderes especiais e instruído com a comprovante de pagamento das custas judiciais e honorários, no caso de execução fiscal. B. Cópia do contrato social ou estatuto com as respectivas alterações que permitam identificar os responsáveis pela gestão da empresa. C. Instrumento de mandato. Parágrafo único. O contribuinte que possuir ação judicial em curso, na qual requer o estabelecimento de sua ação ou a sua reinclusão em outros parcelamentos, deverá, como condição para valer-se das prerrogativas desta lei, desistir da respectiva ação judicial ou administrativa e renunciar a qualquer adequação de direitos sobre a qual se funda a referida ação, protocolando requerimento de extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do inciso 5 do caput do artigo 269, Lei Orgânica sob o número de 5.869, que é de 11 de janeiro de 1973, Código do Processo Civil, no ato da adesão ao parcelamento do programa Recuperar. Artigo 9º. Constitui causa para a execução do contribuinte do programa Recuperar com a consequente revogação do parcelamento. Primeiro, o atraso no pagamento de 2 parcelas consecutivas ou 4 parcelas alternadas, relativas aos tributos abrangidos pelo programa Recuperar Crédito. Segundo, o documento dos termos da presente lei ou de qualquer intimação ou notificação efetuada no interesse de seu cumprimento. 3. A decretação da falência do sujeito passivo quando pessoa jurídica. 4. A cisão, fusão, incorporação ou transformação da pessoa jurídica, excesso se a nova sociedade ou incorporadora permanecem estabelecidas no município e assumem a responsabilidade solidária ou não do recuperar. 5º, a prática de qualquer ato ou procedimento tendente a omitir informações, a admitir ou subtrair receita do contribuinte optante. Parágrafo único. A execução das pessoas físicas e jurídicas do programa Recuperar Municipal implicará na exigibilidade imediata de totalidade do crédito confessado e ainda não pago e, se for o caso, automática execução
do débito ou continuidade da dívida já ajuizada, estabelecendo-se em relação ao montante não pago os acréscimos legais na forma da legislação aplicável à época da ocorrência dos respectivos fatos gerados. Artigo 10º. O programa instituído por lei deve ser coordenado e executado pela Secretaria de Finanças, ficando o seu titular autorizado a baixar atos necessários à plena execução. Artigo 11. 11º. O prazo para adesão do programa Recuperar inicia-se em 15 de outubro e encerra-se impreterivelmente em 30 de outubro de 2015. Artigo 12º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Inhumas, aos 28 dias do mês de setembro de 2015. Jorge Queda, Prefeito Municipal, Itamar Júnior Flores de Paula, Secretário de Gestão e Planejamento. Mensagem de justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, o projeto de lei que ora em caminho à apreciação e votação por essa colenda Câmara Municipal institui o programa Recuperar Créditos da Fazenda Pública do município de Inhumas. Recuperar. A criação de incentivos à quitação de débitos para com o município de Inhumas, concernentes a tributos administrativos pela Secretaria Municipal de Finanças e relativos a competências anteriores a janeiro de 2015, é, no momento, necessária e indispensável, face às condições em que se encontra hoje o relacionamento da Fazenda Municipal com a comunidade inhumense. Por uma série de deficiências, dentre elas a falta de tecnologia da informação, o cumprimento da legislação tributária do município não era exigido com o rigor da lei. Pagava-se os tributos a bel prazer ou quando a circunstância o exigia. A oportunidade que está sendo criada por esta lei acarretará a mudança na cultura do cidadão inhumense, no que tange sua função social como contribuinte, gerando riquezas de débito ao município e seu consequente desenvolvimento. Vale ressaltar que minha promessa de governo visa atender os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, somando-se ao atendimento das normas elencadas na Constituição Federal de 1988, também na Constituição Estadual, na Lei Orgânica do Município e demais leis, dentre elas a Lei de Responsabilidade Fiscal. O projeto de lei não prevê o perdão de tributos, mas sim e tão somente concede anistia de penalidades. Não há, portanto, renúncia de receita. É necessário que a comunidade inhumense participe do esforço do poder público em recuperar o patrimônio público, as vias públicas e as estradas e em alavancar a receita pública municipal. Tem-se também que o projeto visa um incremento da receita em um momento economicamente difícil para o município. Resta indispensável a aprovação do projeto em pauta, como forma de conciliar a sociedade com o poder público e criar as condições necessárias à mudança da cultura fiscal em nosso município.
Posto isso, solicito a apreciação e aprovação do projeto de lei como proposto em caráter de urgência urgentíssima. Atenciosamente, Prefeito Municipal Jorge Queda. Passo às suas mãos, senhor presidente, o projeto de decreto legislativo para que seja encaminhado às comissões pertinentes desta casa. Serão enviadas às comissões. Fazendo uma correção, senhor presidente, não se trata de um projeto de decreto legislativo, se trata de um projeto de lei de autoria do Poder Executivo Municipal. Projeto de decreto legislativo de 23 de setembro de 2015, de autoria do vereador presidente Suaí Teles Miranda, concede título de cidadania inhumense ao deputado federal Fábio Fernandes de Souza. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Do relatório. O senhor Suaí Teles de Miranda, presidente da Câmara Municipal de Inhumas, solicita a essa comissão a elaboração de parecer para análise do projeto de decreto legislativo de 23 de setembro de 2015. O projeto de decreto legislativo é de autoria do ilustre vereador Suaí Teles de Miranda e dispõe sobre a concessão de título de cidadão honorário ao deputado federal Fábio Fernandes de Souza. Antes de exarar o parecer quanto ao projeto, cabe salientar que o papel fundamental da Comissão de Constituição e Justiça é o de realizar o controle preventivo de constitucionalidade, ou seja, analisar a compatibilidade das proposições quanto aos aspectos regimentais, legais e constitucionais. A análise, portanto, fica tão somente ao olhar frio, técnico e imparcial da comissão, no que se refere à admissibilidade do projeto. Até a presente data não foram apresentadas emendas. É o relatório. Da análise. A análise da proposição tem por fundamento o artigo 35, inciso 1, a linha A, do regimento interno da Casa, o qual outorga competência a esta comissão para opinar sobre a compatibilidade do projeto com o regimento interno, com a Lei Orgânica Municipal e com as Constituições Federal e Estadual, e ainda de verificar a juridicidade e a técnica legislativa do texto normativo. O projeto de decreto deve ser analisado sob dois aspectos de admissibilidade, quais sejam os requisitos formais e materiais de constitucionalidade. O projeto é de iniciativa de membro da Câmara Municipal de Inhumas e a concessão de título honorário é matéria cuja iniciativa é privada do Poder Legislativo, no artigo 115, inciso 3 do Regimento Interno, no que resulta no atendimento dos requisitos formais de constitucionalidade e legalidade. No mérito do projeto, não vislumbra o óbice de natureza regimental, legal ou constitucional em relação ao aspecto material. Portanto, seu acolhimento é medida que se impõe. O projeto atende à técnica legislativa, uma vez que está redigido de forma técnica e atende aos preceitos da Lei Federal Complementar de número 95, de 1998.
Por fim, o projeto atende ao crivo da juridicidade, porquanto a edição de decreto legislativo é o meio próprio para atender ao fim almejado. Ante ao exposto, voto pela admissibilidade do decreto legislativo. Sala da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal de Inhumas, aos 29 de setembro de 2015. Fernando Andrade Gadia, vereador relator da Comissão de Constituição e Justiça. Vistos, relatados e discutidos a análise do projeto de decreto legislativo de 23 de setembro de 2015, de autoria do vereador Suaí Teles de Miranda, que concede título de cidadão honorário ao deputado federal Fábio Fernandes Souza. Acordam por unanimidade os membros da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal de Inhumas, Estado de Goiás, em acolher o parecer do relator, que votou pela admissibilidade do projeto. A reunião teve a participação dos vereadores José Pacheco da Silva Júnior, Amaury Pessoni e Fernando Andrade Gadia. Sala da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal de Inhumas, aos 29 de setembro de 2015. Fernando Andrade Gadia, relator da CCJ, José Pacheco da Silva Júnior, presidente da CCJ, e Amaury Pessoni, secretário da Comissão de Constituição e Justiça. Passo às suas mãos, senhor presidente, o projeto de decreto legislativo para a primeira votação. Está em discussão o presente projeto. Quero pedir a anuência dos novos vereadores na aprovação desse decreto de projeto de entrega de título de cidadania ao deputado federal Fábio Souza, haja visto que desde quando ele era deputado estadual, eu já estava tendo uma parceria com ele. E até no momento, naquela ocasião, o Lar de Santana, que é uma entidade já existia há 50 anos, foi transformada em utilidade pública pelo projeto do vereador Tonimar Camilo, e podendo então a gente fazer um pedido a ele de uma ambulância para uma entidade que existia há 50 anos, nunca tinha possuído ainda uma ambulância. Conversando com a presidente, dona Ana Maria, ela falou da necessidade dessa ambulância. Eu fiz um ofício pedindo ao deputado estadual na época, o deputado Fábio Souza, e ele enviou essa ambulância, tendo então atendido o pedido nosso, mandando a ambulância para a entidade Lar de Santana. Deputado federal, já foi eleito deputado federal para a próxima legislatura, que é essa agora. Eu solicitei a ele que enviasse uma verba parlamentar para Inhumas, para a Secretaria de Saúde, e ele acaba de atender, mandando então R$500 mil, uma verba parlamentar, para auxiliar aí na compra de móveis para o UPA, né, que estava indo. Era para o CAIS, mas conforme eu conversei com o prefeito, ele vai ver se pode mobiliar UPA, Unidade de Pronto Atendimento. Então, eu acho que é um merecedor de um título de cidadão inhumense, a gente marcar uma data aí no mês de outubro, talvez mês de novembro, para que a gente possa estar entregando a ele esse título de cidadão inhumense. Gostaria de ter a anuência dos novos edis. Continue em discussão o presente decreto de projeto. Com a palavra o vereador Amaury Pessoni. Eu gostaria, nesse momento, senhor presidente, de cumprimentá-lo pela iniciativa do reconhecimento, através do título de cidadão inhumense, ao deputado Fábio Souza, e ressaltar que isso é fruto de um entendimento do atual prefeito de abrir as portas da nossa cidade de Inhumas para todos aqueles e aquelas parlamentares de qualquer partido, qualquer segmento político, de estar aportando verbas, né, aqui no nosso município.
e graças a isso nós temos esse momento, essa oportunidade de receber de um deputado que é de uma bancada, quer dizer, que representa uma bancada de oposição nessa casa, mas com a iniciativa de Vossa Excelência, tem trazido êxito à nossa cidade, através desses recursos, que não é a primeira vez que o deputado Fábio Souza olha com esse carinho especial para a nossa cidade. Parabéns pela iniciativa, merecida aí o título de cidadão iumense, e queremos contar sempre com o apoio do deputado Fábio Souza na sua atuação parlamentar em Brasília, com os olhos voltados carinhosamente para a nossa cidade de Inhumas. Parabéns. Obrigado, vereador Mauri Persone. Continua a discussão, presente decreto. Com a palavra, o vereador Cido do Mototáxi. Quero parabenizar o presidente pela iniciativa. Como disse o nobre companheiro Mauri, isso é um fruto de uma administração aberta que recebe apoio, não importa qual a sigla partidária, abre as portas para que possa receber tudo aquilo que foi em benefício para a nossa cidade. Mas também não podemos tirar o mérito de Vossa Excelência, que realmente também pense muito para a população de nossa cidade, que trabalha muito para essa população, trazendo essa ambulância para aquela entidade que realmente merece e que nós precisamos. E cada dia a Vossa Excelência vai deixando a gente mais com vontade de trabalhar perto de você. Hoje mesmo eu estava olhando, estou me sentindo que vou conseguir ver o todo colocado nessa janela para esses funcionários, na frente da Câmara, para esses funcionários desta casa, porque o nosso competente diretor desta casa estava conversando com a menina que coloca os tudo ali. Então, mais uma vez, você está de parabéns, presidente. Continue assim, este homem que trabalha em prol de Inhumas, não importando qual é o lado, se é situação ou oposição. Eu acho que nós devemos de fazer assim mesmo. Ao invés de ficar só criticando, nós temos que ir buscar a solução. Quem tem direito de criticar são aqueles que também buscam melhoria para a nossa cidade. Se eu nunca busquei uma melhoria, eu acho que eu não posso fazer crítica. Então, quando você cobrar a saúde, você tem esse direito, porque você está em busca de melhoria para a nossa cidade. Muito obrigado. Obrigado, vereador Cido Mototáxi. Continua a discussão. Está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, caso contrário, se manifestem. Está aprovado por unanimidade de presente decreto legislativo. Requerimento de número 160 de 2015, de autoria do vereador Nogueira. Senhor presidente, o vereador que o presente subscreve vem com o devido respeito e acatamento requerer de Vossa Excelência, após anuência do plenário, o envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando do mesmo que, através do órgão competente, proceda os serviços de manutenção das academias e parquinhos instalados ao ar livre nas seguintes praças. Praça Vicente, Praça Vicentão, no setor Alegrino Leles. Praça Dentinho, no setor José Antônio Ferreira. E Praça Totó Vila Verde, no setor Tarumã. Esta medida se faz necessária em razão de que os referidos equipamentos encontram-se com alguns defeitos, desgastados pelo uso e necessitando de reparos e manutenção mais constantes, visando melhor utilização pela população e também objetivando a preservação do patrimônio público. Nesses termos, senhor presidente, o vereador Nogueira pede deferimento. Passo suas mãos o requerimento para que seja apreciado e votado em plenário.
Está em discussão o presente requerimento. Com a palavra o vereador Cido do Mototáxi. Quero cumprimentar o presidente do sindicato, doutor Valdir Ribeiro, e parabenizá-lo por mais essa iniciativa desse plano de carreira para o servidor público, esse homem que tanto trabalha em prol dessa categoria. E quero parabenizar também o nosso companheiro, vereador Nogueira, pela essa iniciativa, e gostaria de pedir, se tiver como, a gente acrescentar também, Nogueira, nesse requerimento, aquela academia ao ar livre do Teodoro Alves também, junto com o seu requerimento, para fazer o reparo, que lá também está bem danificado, e peço a Vossa Excelência, se não importar, eu assinar com você. Lá é Teodoro Alves, daquela pracinha se torna Teodoro. Com a palavra o vereador Tonimar Camilo. Boa tarde novamente a todos. Só quero aqui parabenizar o vereador Nogueira, dizer ao mesmo que existiu uma expressão na justificativa do vosso requerimento que vai de encontro com o próximo requerimento de minha autoria hoje, é a questão da preservação do patrimônio público. Parabéns a Vossa Excelência. Só isso. Continue a discussão. Está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Está aprovado o presente requerimento. Requerimento de número 161 de 2015, de autoria do professor Tonimar. Senhor presidente, o vereador que o presente subscreve vem com devido respeito e acatamento requerer de Vossa Excelência, após a anuência do plenário, o envio de expediente ao secretário municipal de Educação, Charles Cleio Rodrigues Nascimento, sugerindo ao mesmo que se promova nas unidades de ensino da rede municipal frequentes debates e palestras sobre o tema educação patrimonial, incluindo-os como tema transversal a partir do ano 2016. Nestes debates e palestras, os professores ou convidados visarão conscientizar o alunado sobre a importância e a necessidade de preservar e zelar pelo patrimônio material do nosso município, como praças, parquinhos, calçamentos das ruas, os monumentos, os bancos das praças e logradouros, bem como valorizar e ajudar na permanência dos bens imateriais e intelectuais, incluindo nossa música e dança, as folias dos Santos Reis e do Divino e outras manifestações culturais de nossa gente. Junto a essas providências, que seja criado um link no site da Prefeitura, objetivando receber imagens e denúncias de alunos contra o patrimônio, denúncia de danos contra o patrimônio material do município. Nesses termos, senhor presidente, o vereador Tonimar Camilo pede deferimento. Passo suas mãos o requerimento para que seja apreciado e votado em plenário. Está em discussão o presente requerimento. Com a palavra o vereador Nogueira. Senhor presidente, nobres colegas, assistência presente. O vereador Tonimar Camilo foi muito feliz, sendo ele um participante entusiasta da educação, né, professor, em fazer esse ensinamento nas escolas. Nós entendemos que tão importante quanto fazer obras públicas é a manutenção delas. E é muito importante que a sociedade, a população, a comunidade, que ela tenha esse entendimento, essa parceria, e que entenda que quando destrói algum patrimônio público, quem está sendo lesado somos todos nós.
Então, acho que isso sendo ensinado nas escolas, começando lá da base, vai trazer, a médio e longo prazo, um resultado excelente para o nosso município. Ou seja, quando cada cidadão se conscientizar de que ele também tem a responsabilidade de cuidar, de ajudar, de manter, de preservar, porque aquilo que gasta-se recuperando algo que foi danificado desnecessariamente, poderia estar sendo feito outras coisas. Então, parabéns, vereador, por essa iniciativa. E se Vossa Excelência permitir, eu gostaria de subscrever com Vossa Excelência. Muito obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Presente requerimento. Está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Caso contrário, se manifestem. Está aprovado por unanimidade. Presente requerimento. Requerimento de número 162 de 2015, de autoria do vereador Amaury Pessoni. Senhor presidente, o vereador que o presente subscreve vem com devido respeito e na forma regimental requerer de Vossa Excelência, após manifestação plenária, o envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando do mesmo que, juntamente com a secretaria competente, viabilize a colocação de 2 redutores de velocidade, sendo um na rua Pascoal Pussi, esquina com a rua Antônio Praxedes Roque, e outro na rua Pascoal Pussi, esquina com a rua M. Cardoso, no setor Euradark, frente ao bar do Tinim, proximidades do estádio municipal José Sado. Esse pedido se faz objetivando dar segurança aos transeuntes daquela localidade, sendo que a citada rua está próxima ao estádio de futebol e de uma pista de caminhada e também do ginásio esportivo que está em construção, sendo esta via bastante movimentada, com intenso tráfego de veículos pesados e um grande fluxo de pedestres, em especial nos dias de jogos, o que vem ocasionando graves acidentes com vítimas e danos materiais. Nesses termos, senhor presidente, o vereador que o presente subscreve pede deferimento. Passo suas mãos o requerimento para discussão e votação. Está em discussão o presente requerimento. Está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Está aprovado por unanimidade o presente requerimento. Último requerimento de hoje. Sob o número 163 de 2015, de autoria do vereador Cido do Mototáxi. Senhor presidente, o vereador que o presente subscreve vem com devido respeito e acatamento requerer de Vossa Excelência, após a anuência do plenário, o envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando do mesmo que determine a secretaria competente para que proceda os serviços de patrulhamento e cascalhamento antes do início do período chuvoso da rua 33 do setor José Antônio Ferreira de nossa cidade. Esses serviços se fazem necessários e urgentes, pois a mencionada rua encontra-se esburacada e com a chegada do período chuvoso, os problemas poderão se agravar ainda mais, trazendo transtornos aos transeuntes, bem como aos moradores locais, e também poderá danificar a pavimentação asfáltica de uma outra via pública, onde finda esta rua sem asfalto. Nesses termos, senhor presidente, o vereador Cido do Mototáxi pede deferimento. Passo suas mãos o requerimento para discussão e votação. Está em discussão o presente requerimento. Está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Está aprovado por unanimidade o presente requerimento. Quero mais uma vez saudar o amigo doutor Valdir José Ribeiro, presidente do Sindisp, aproveitando o ensejo, cumprimentá-lo, presidente, pelo evento de ontem e, ao mesmo tempo, lamentar o esvaziamento desse plenário. Esperávamos que, como é de interesse exclusivo dos servidores públicos municipais, que os mesmos estivessem aqui enchendo esse plenário. E
infelizmente, nós notamos aqui apenas uns 10 ou 15 servidores públicos municipais que são realmente os verdadeiros interessados. Prova que, ao que parece, que não estão tão interessados assim. Haja vista, como disse, o esvaziamento desse plenário. Nós gostaríamos de estar podendo contar com os servidores em peso aqui nesse plenário para que nós tivéssemos a condição de ouvi-los também nos seus anseios, juntamente com o sindicato, e a gente dá a nossa parcela de contribuição. E, ao mesmo tempo, cumprimentar aqui o nobre vereador Fernando Gadia, que é o presidente da Comissão de Educação desta casa, e foi ontem o presidente da sessão. Aliás, há um engano, né? O presidente dessa comissão na casa é o nobre vereador professor Tony Mar. Mas ontem quem presidiu a sessão, a audiência pública, e com um trabalho muito bem conduzido, e aproveito para parabenizá-lo, nobre vereador Fernando Gadia. Senhor presidente, senhores vereadores, apenas essas matérias constantes na ordem desse dia. Não tendo mais matérias a serem votadas, declaro o momento oportuno para a palavra livre para quem dela quiser fazer uso. Com a palavra o vereador irmão Petrônio. Senhor presidente, muito boa tarde, quero cumprimentar a mesa, a vossa pessoa, cumprimento o primeiro secretário, vereador Amaury Pessoni, segundo, vereador Fernando, quero cumprimentar o vereador Nogueira, e os demais se sintam cumprimentados. Na assistência, cumprimento o presidente do Sindisp, doutor Valdir Ribeiro, quero cumprimentar a dona Helena, e todos os servidores se sintam cumprimentados. Senhor presidente, eu quero já antecipar aqui e prometo ser breve. O que eu queria manifestar, trazer a todos nós, digamos, uma reflexão para que nós, a cada dia, como temos nos posicionado, como temos trabalhado, e aqui aproveito para parabenizar a Vossa Excelência, os outros presidentes que passaram, né, que muito têm cuidadosamente prestado o seu trabalho com transparência, com seriedade, que possamos continuar, os próximos presidentes, nós vereadores. Não sei se os nobres colegas vereadores têm acompanhado um escândalo absurdo lá na Assembleia Legislativa, agora esses dias, sobre essa questão dos funcionários fantasma. Então, esses dias eu acompanhei nas 3 edições, Jornal do Meio-Dia, primeira edição, segunda edição, Jornal à Noite, e é triste, é ridículo, é indignante. Porque eu acho que eu vi agora há poucos dias, eu vi um pastor do Rio de Janeiro, em uma palestra lá na nossa sede, e ele falou uma coisa interessante. Ele falou sobre pessoas indecisas. E ele falava assim, um dia eu tomei uma decisão. Eu tomei uma decisão e tem me dado muito prazer. Eu tomei a decisão de ser fiel à minha esposa, tomei uma decisão disso e mais aquilo. E a gente vê muitas pessoas indecisas. E eu acho que a decisão de um ser humano é andar correto. Eu estava vendo, né, uma servidora ali sendo entrevistada por uma repórter. Não sei se alguém viu, né? Então entrevistava ela e aí, eles fizeram, o Jornal Anhanguera criou uma comissão e fizeram um acompanhamento de 3 dias. Aí a repórter chegou para aquela servidora, para aquela mulher, e falou assim, a senhora trabalha? Ela, não, eu estou desempregada. Ah, a senhora está desempregada.
Aí a repórter insiste, fala assim, mas eu vejo a senhora sempre aqui na Assembleia, e esses dias nós estamos fazendo aí um trabalho, e a gente acompanhou e percebeu que você está batendo ponto. Ela disse que eu não, e ali ela começou a correr. E a repórter correu, vem cá, só um minutinho, espera aí um pouquinho, porque se a senhora não deve, a senhora não teme. O que a senhora, que medo a senhora tem de se retratar, né? Quanto mais a repórter insistia, mais ela corria. E depois eu ainda fiquei mais triste quando eu vi o deputado Marlúcio Pereira, que também se julga, né, ser evangélico, ele dizendo que ela faz um trabalho de assistência social, querendo remendar, querendo consertar uma coisa que está bem clara, que ali é uma prática ilícita. Porque se a pessoa é funcionária da Assembleia Legislativa e alguém chega, né, procurar ela, claro que ela vai falar, eu sou funcionário, eu presto um serviço assim, 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 não tenho medo de nada, né? E eu fiquei mais triste porque eu vi que o deputado Marlúcio Pereira estava querendo consertar uma situação que não tem jeito. Então eu quero parabenizar essa casa, quero aqui no momento, né, agradecer a presença do nosso ex-vereadores, né, Olício Vilaverde, ex-presidente desta casa, que também aqui prestou o seu trabalho com muita eficiência, com muita competência, né? E falando aqui, Olício Vilaverde, sobre aquela prática ali na Assembleia que parece que não para, desses funcionários fantasma lá. O repórter acompanhou o cidadão, ele falou que quando ele aborda ele no portão de uma ONG, ele fala assim, não, eu trabalho aqui nessa ONG. Aí quando ele começou a falar, pois é, mas o senhor está sendo aqui entrevistado para que a gente possa obter uma informação mais concreta, porque a gente percebeu que o senhor bateu ponto lá na Assembleia, ele já voltou para a Assembleia, já não fazia parte da ONG. Não, eu trabalho lá mesmo, assim, assim. Saiu lá o salário dele, 9 mil, quase 10 mil reais de motorista. E o deputado Paulo César Martins ainda também querendo remendar uma coisa, porque ele diz assim, olha, os meus funcionários, eles são bem remunerados. Eu falei, não existe isso. Né? Não existe isso, porque eu acredito que é mais ou menos como aqui. Se tem um assessor do assessor do Tony Mar, o meu assessor, todos têm um salário padrão. E ele, para ele remunerar uma pessoa com um salário maior, então vai ter que sair do bolso dele. Eu acredito que ele não faz isso. Então, eu quero terminar aqui pedindo aos meus companheiros que continuamos trabalhando dessa forma como nós temos trabalhado, prestando o nosso serviço de qualidade, fazendo o papel da formiguinha. O papel da formiguinha foi o seguinte, fazendo o papel da beija-flor. Diz que uma selva queimava, se incendiava, e a beija-flor ia lá no rio, e ela pegava um pouquinho de água e jogava ali. Diz que o elefante, muito audacioso, questionou e falou, que você é louca, você sabe que você não vai conseguir? Ela disse, mas a minha parte eu estou fazendo. Então, não importa a corrupção lá no Congresso, não importa na Assembleia, importa que nós, 13 vereadores aqui hoje, que Deus nos abençoe, que Deus nos dê graça, que nós possamos aqui desenvolver, prestar o nosso trabalho, cumprir com a nossa missão, como eu tenho visto aqui esta casa. Senhor presidente, só isso. Muito obrigado. Cumprimentar os ex-vereadores dessa casa, Olício Vilaverde, Antônio Domingos Braga, obrigado pela presença. Antônio Domingos Braga, presidente do PSDB de Inhumas. Com a palavra, o vereador Pacheco Júnior. Excelentíssimo senhor presidente, vereador Soair Teles, nobres colegas, assistência presente, quero saudar o presidente do PSDB, ex-vereador e ex-presidente Antônio Domingos Braga, presidente do Sindisp, nosso amigo Valdir, e o ex-vereador e também ex-presidente dessa casa, Olício Lopes Vilaverde, o qual eu tenho uma eterna gratidão, Olício, pelo apoio
dele, de toda a família, a minha pessoa, na campanha enquanto deputado estadual. O Lício era meu grande consultor político, o marqueteiro na campanha, o produtor de texto, era alguém que tinha disponibilidade a toda hora e a todo momento. Externo publicamente minha gratidão à sua pessoa, Lício. Senhor presidente, eu venho à tribuna manifestar com relação ao nosso pedido direcionado à presidência da Casa, no intuito de requerer que fosse retirado de pauta e arquivado o projeto de lei de nossa autoria, número 50, de 20 de agosto de 2015, o qual pretendia vedar a contratação pelo Poder Público Municipal, tanto executivo quanto legislativo, de empresas que tivessem sido doadores em campanhas eleitorais. E já foi retirado de pauta, mas nós ainda não tínhamos manifestado o porquê da retirada do projeto, e venho então dizer que tivemos um avanço na democracia brasileira, um avanço no sistema de governo e um avanço no sistema eleitoral com a decisão do Supremo Tribunal Federal, onde declarou no último dia 17 a inconstitucionalidade das normas que permitissem doações de empresas a campanhas eleitorais. Então, por tal motivo, entendíamos e entendo que o objetivo do nosso projeto de lei foi abarcado por essa decisão do Supremo Tribunal Federal. E acredito que teremos bons frutos tão logo nas próximas eleições no Brasil, onde esse esquema que se tem montado de empresas que financiam campanhas eleitorais e tão breve querem buscar os recursos investidos de volta, com juro e correção monetária, e assim lesando o erário público. Então, para nós é uma satisfação ver uma decisão técnica e uma decisão inovadora por parte do Supremo Tribunal Federal. E, por fim, senhor presidente, venho a essa casa comunicar a essa presidência, aos demais colegas, a minha filiação político-partidária. Estive sem partido até o presente momento e, na última semana, fiz o meu registro de filiação ao novo partido que teve no último dia 22 seu registro deferido pelo Tribunal Superior Eleitoral, Rede Sustentabilidade, encabeçado ideologicamente pela ex-senadora Marina Silva, e consiste que foi um movimento, a princípio, suprapartidário, que começou-se em meados de 2010 e foi tomando corpo. 2013 teve o registro indeferido e agora o Supremo Tribunal Eleitoral, o Superior Tribunal Eleitoral, entendeu que cumpriu os requisitos formais para a criação do partido. E nos filiamos, e deixo aqui aos nobres colegas o registro da nossa postura de buscar realmente fomentar cada vez mais o debate, o diálogo com todo cidadão, trazendo o cidadão, agregando o cidadão ao meio político. Que nós não venhamos mais eternizar e permitir que isso se eternize no sistema político brasileiro, decisões tomadas por alguns e muitas das vezes o cidadão, que é quem detém o mandato, porque é ele que nos outorga o mandato, é excluído das discussões políticas. Então, comunico a nossa filiação à Rede Sustentabilidade, dizendo que queremos estar contribuindo dentro da nossa cidade, dentro das nossas limitações políticas, com o debate político em Inhumas, e buscando a construção cada vez mais dessa democracia brasileira, buscando, né, o fortalecimento das instituições políticas. E, mais uma vez, agradeço aos colegas que têm, juntamente conosco, contribuído nas discussões e deliberações dessa casa, prestando um relevante serviço à comunidade inhumense. Nosso agradecimento, senhor presidente. Palavra livre continua para quem dela quiser fazer uso. Com a palavra, vereador Adenilson Pessoni. Senhor presidente Soares Teles, vereador Amaury Pessoni, prezado vereador
Pacheco, prezado vereador irmão Petrônio, Edinho da Laranja, assistência presente, na qual eu cumprimento nas pessoas do meu primo, advogado Anderson de Melo Pessoni, e do meu amigo Olício Lopes Vilaverde, que já presidiu esta casa e exerceu a vereança com muito destaque. É sempre uma honra poder ter pessoas tão compromissadas com a coletividade inhumense assistindo essa sessão da Câmara de Vereadores. Rendo minhas homenagens também ao Valdir José Ribeiro, que eu já fiz agora há pouco, mais cedo. Senhor presidente, trago aqui para repercutir nessa casa e para que fique registrado nos anais desse legislativo um artigo publicado hoje no Diário da Manhã, de autoria do prefeito Jorge Queda, na página Opinião Pública, intitulada Em Defesa do Novo Pacto Federativo. E o nosso prefeito, Jorge Queda, ele enfatiza sobre a necessidade de uma nova ordem e inicia o seu artigo dizendo assim: a partir de hoje, dia 29, várias prefeituras em Goiás irão paralisar as suas atividades por 3 dias para alertar a população sobre a crise que nós, gestores municipais, enfrentamos cotidianamente em nossos municípios para oferecer os serviços que a população precisa e merece. Em umas, já antevendo a crise, promovemos ajustes com enxugamento da folha, otimização dos recursos e dos serviços, mas o que precisamos é que os governos federal e estadual olhem com mais responsabilidade para os municípios que padecem com piores na mão pires na mão em busca de recurso. Todos nós sabemos que o Brasil atravessa uma de suas piores crises financeiras, que culminou recentemente com o rebaixamento da nota de grau de investimento por uma das principais agências de classificação de risco do mundo, a Standard & Poor's. A crise de desemprego na indústria, afetando toda a cadeia produtiva, que tem em sua ponta a diminuição do poder de compra do consumidor, a alta dos juros, da inflação e da capacidade de investimento. Mas será que a crise financeira é a principal responsável pela queda acentuada de recursos para as prefeituras? Para responder essa pergunta, basta voltarmos alguns anos e analisar há quanto tempo as prefeituras realizam marchas a Brasília e têm alertado os governos e a população sobre a possibilidade de colapso nos municípios. Mesmo em momentos de melhor desempenho da economia, os municípios chamavam para uma melhor distribuição das receitas, porque todas as necessidades do cidadão são vivenciadas em sua terra. É nos municípios que as pessoas buscam pelos serviços de saúde, que colocam seus filhos na escola, nas creches. É aqui que o cidadão consome, se diverte, busca opções de lazer, constitui sua família e cria os seus vínculos. Hoje,
A maioria dos municípios depende quase que exclusivamente do Fundo de Participação dos Municípios, FPM, que tem sofrido quedas consideráveis ano após ano. Para se ter uma ideia, o FPM deste ano de 2015 é menor que o de 2014, mas as demandas da população só aumentam. Em Umas, só os serviços de saúde triplicaram nos últimos 4 anos. Em 2012 foram realizados 908 mil procedimentos entre consultas, exames, curativos, etc. Já no ano passado foram 1.600.000 procedimentos, segundo o DataSUS, Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde, SUS. Entretanto, os recursos destinados à saúde são os mesmos desde 2011, o que significa que incrementamos o atendimento com recursos próprios. Segundo dados da Federação Goiana dos Municípios, FGM, entre 95 e 2014, os municípios goianos perderam mais de 20 milhões em arrecadação de recursos do FPM. Uma queda considerável, não é mesmo? Mas não chega nem perto dos 4 bilhões e 400 milhões que deixamos de receber entre 2008 a 2014. Já imaginou o que os 246 prefeitos de Goiás poderiam fazer em suas cidades caso houvesse de fato um pacto federativo que destinasse as riquezas do país para onde mais precisa? É urgente a rediscussão do Pacto Federativo no Brasil. É preciso que os demais entes da federação assumam suas responsabilidades e parem de transferi-las aos municípios, sem, contudo, aumentar os repasses financeiros. Recentemente, o governo federal reajustou o piso salarial dos professores em 13%. Entretanto, os recursos do Fundeb são os mesmos nos últimos 4 anos, quando não são menores. De 2010 a 2015, o piso salarial saltou de R$ 1.024 para R$ 1.917,79, uma valorização de 87,9%, e o Fundeb não passou de 50% de reajuste, percebendo-se aqui uma política completamente contrária e que joga no colo dos gestores municipais a responsabilidade por esses incrementos salariais. Enquanto prefeito de Umas, sou completamente favorável à valorização profissional, não apenas na educação, como em todas as áreas. Contudo, deve haver previsão de receita por parte de quem impõe essa obrigação, ou seja, o governo federal. Todas as prefeituras, na verdade, já vivem uma situação de total arroxo em suas contas e só não entramos em colapso porque nos desdobramos para manter os serviços em funcionamento, contando com o trabalho árduo dos servidores municipais e com a busca incansável de empréstimos que têm endividado as prefeituras. Hoje, 52% das receitas do bolo tributário fica na União, 27% são destinados para 26 estados, mais o Distrito Federal, e apenas 21% dos recursos são destinados aos 5.570 municípios brasileiros. Uma conta difícil de entender. Se analisarmos a perda da força de impostos que antes eram importantíssimos aos municípios e tinham grande relevância na economia, como o IPI, com a desoneração tributária de impostos que são partilhados com estados e municípios, acumulamos uma perda de 547 bilhões no Fundo de Participação nos Municípios desde 1988,
segundo dados da Confederação Nacional dos Municípios, CNM. Em 2013, o governo federal tinha em suas contas de restos a pagar aos municípios o equivalente a 2.600.000. Hoje, essa conta já ultrapassa 35 milhões. São recursos de projetos apresentados e aprovados, despesas que foram empenhadas em determinado ano, mas não chegaram a ser pagas, que estão parados devido ao excesso de burocracia. Em resumo, é menos dinheiro para serem investidos em obras e ações para a população. Se pegarmos somente uma das principais riquezas naturais produzidas pelo Brasil, o petróleo, o governo deixou de repassar 15 bilhões e 700 milhões em royalties aos demais entes federativos, em função de uma liminar que suspendeu a distribuição mais justa dos mesmos. O total dos royalties decorrentes da produção de petróleo foi de 55 bilhões, sendo que apenas 2 bilhões e 400 milhões, ou seja, menos de 4,5% foram destinados aos estados e municípios. Na iniciativa privada, a situação também é dificílima. Segundo projeção econômica dos representantes da construção civil, o setor deve demitir 500 trabalhadores até o final do ano. É por esse e outros motivos, deve ser 500 mil trabalhadores, né? É por esse e outros motivos que nós, prefeitos de Goiás, vamos paralisar por 3 dias os serviços públicos municipais, sabendo que contamos com a compreensão e o apoio da população. E vamos às ruas de Goiânia, no dia 30 de setembro, para tentar sensibilizar nossas autoridades sobre essa situação constrangedora pela qual estamos passando em nossas cidades. Ou os estados, e principalmente a União, assumem suas obrigações, ou chegaremos a um colapso em que o cidadão, infelizmente, será o mais prejudicado. Jorge Creda é prefeito de Inhumas e advogado. Como nós vimos aqui, por esse artigo um pouco extenso, senhor presidente, nós percebemos, vereador Pacheco, a dificuldade enorme que os nossos municípios estão passando com a falta de recurso para suprir as necessidades básicas da nossa população. Por mais empenho que tenha o nosso prefeito de hoje, a população sente essa falta de recurso, porque essa falta de recurso, ela se reflete numa qualidade inferior dos serviços que poderiam ser prestados para a nossa população. Vejo aqui, em conversa reservada com o ex-prefeito Abelardo Vaz, e o mesmo já informou a inúmeros de seus amigos e pessoas mais próximas do desestímulo do mesmo em ser candidato a prefeito de Inhumas. Apesar do reclame de muita gente que tem saudade da administração do Abelardo, o mesmo próprio declara que não tem estímulo, dadas as dificuldades. Ainda que ame bastante a nossa cidade, mas o sacrifício é tão grande que ele não se sente estimulado para vir a ser candidato novamente de nossa cidade, dado a problemática que os municípios todos sofrem. E ele, mais do que ninguém sabe disso, porque ele também, além de ser prefeito de Inhumas, ele presidiu uma associação de prefeitos, né, de municípios, de administradores, e via todos os dias a reclamação, os problemas que não eram diferentes. Então, a gente nota
que em Umas, ela vem sentindo os reflexos do que está acontecendo no Brasil inteiro. Aqui não é uma ilha, nem de bonança e nem de miséria. Aqui é um local semelhante a outros municípios que passam por essas dificuldades. E por isso, a população de Umas, que merece qualidade melhor de serviço, que merece boas escolas, que merece bom atendimento médico, por mais esforço que tenha sido feito para manter um padrão razoável de atendimento, mas é impossível com a falta de recursos. E olha que despesas vêm sendo cortadas, investimentos estão aí a passos mais lentos, obras de recursos financeiros que dependem do município estão a passos lentos, que poderia já estar atendendo a população, dado a essa questão toda de dificuldade econômica. Mas o povo de Umas, o povo de Goiás, o povo brasileiro é um agente muito batalhadora, está no íntimo da nossa nacionalidade o fato de estarmos contornando as dificuldades, superando as dificuldades. Há uma passagem muito interessante que eu pude colher na literatura espírita, em que se ensina o seguinte: quando as dificuldades nos chegarem, nós façamos como um pequeno regato, pequeno córrego. Quem é da roça aqui já tem condição de fazer a comparação. Quando caem calhaus, pedra, sujeira no seu leito, um pequeno córrego, ele, se possível, ele contorna aquelas dificuldades. Cria-se até um novo leito. Quando não, ele arregimenta forças, ele junta volume de água e acaba ou arrombando aquelas dificuldades ou transpondo aquelas dificuldades. Então, o povo brasileiro é esse coletivo que, com certeza, nós vamos transpor essas dificuldades. Já passamos por dificuldades muito maiores do que as atuais. E gostaria que, no final das minhas falas, saudar o meu colega, amigo, Antônio Domingos Braga, ex-presidente dessa casa, ex-vereador dessa casa, por estar aqui hoje prestigiando esses trabalhos da Câmara. E agradecer, senhor presidente, pelo espaço para que a gente pudesse repercutir esse artigo que o prefeito de hoje veiculou através do jornal Diário da Manhã, na data de hoje, falando sobre as dificuldades dos municípios brasileiros. Muito obrigado. A palavra livre continua para quem dela quiser fazer uso. Não tendo mais quem queira fazer uso da palavra livre, convido meus pares para a próxima sessão ordinária, que será realizada no próximo dia 1º, em horário regimental. E convido o vereador Pacheco Júnior para fazer a oração final. Convidar todos, então, que possamos juntos agradecer a Deus por mais um dia de trabalho, orando a oração que o Senhor nos ensinou, dizendo: Pai nosso, Está encerrada a sessão.